1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e versículo 2 apenas. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Só até aqui. A palavra de Deus, ela é muito clara nesses dois versículos. Deus tinha escolhido Saul para ser o primeiro rei de Israel. Não era desejo de Deus escolher um rei, mas o povo queria. O povo queria muito um rei, queria tanto que Deus escolheu Saul. É comum nós entrarmos na igreja, né, e ouvirmos pregar que Saul não deu certo porque foi escolhido segundo o coração do povo. Realmente, foi segundo o coração do povo, mas foi escolhido no meio de uma multidão. Foi escolhido segundo o coração do povo, mas no meio de uma multidão. E Saul não deu certo. Aqui está Deus falando com o profeta Samuel. Até quando? Até quando tu vai interceder? Até quando tu vai orar por esse que eu tenho rejeitado? E Deus fala: enche a tua botija de azeite e vai até os filhos de Jessé, porque lá já tem um que eu tenho escolhido, e esse é Davi. E a palavra fala que Davi foi segundo o coração de Deus, não foi segundo o coração do homem. Por quê? O povo gosta muito de escolher pela aparência. Maria, se chegar um cara baixinho, sem dente pra tu vai querer? Mas se for segundo o coração de Deus, não vai te trazer agonia, não vai te dar, sabe, vai te amar, vai te levar café na cama. Quando as coisas são segundo o coração de Deus, elas vão trazer alegria. Talvez até dê uns trancos no começo, porque nós somos carnais, nós somos defeituosos. Mas Deus vai ali colocando, porque algo que vem segundo o coração de Deus na nossa vida, ela tem algo que liga o céu, é diferente. Saul era segundo o coração do homem. Saul, ele fazia o que ele queria, na hora que ele queria, ele ainda achava que estava agradando a Deus. Ele ainda achava. Saul teve a cara de pau de mentir para o profeta, quando o profeta vai lá, já enviado por Deus, porque ele tinha feito coisas erradas, ele fala assim: tenho feito tudo para agradar o Senhor. Mentira! E ele sabia que era mentira. Ele ainda tem isso, uma coisa de bom, né, Marluce? Porque o pior mentiroso é aquele que acredita nas suas próprias mentiras. E Saul não, apesar dele estar enrolando, ele sabia que ele estava errado. Muitas vezes a gente pensa: é só marido, é só namorado, é só noivo, segundo o coração de Deus. Às vezes é um emprego, às vezes é uma faculdade. Às vezes eu quero fazer uma faculdade de uma coisa, mas aquilo não é segundo o coração de Deus, é segundo o meu coração. A primeira coisa que eu vou entender é que Deus faz sim na nossa vida coisas segundo o nosso coração. Prova disso é Saul. Saul foi segundo o coração do homem, escolhido no meio de uma multidão, mas deu problema, porque era segundo o coração do homem. Se Deus de primeira tivesse trago Davi baixinho, pequenininho, não sabia manejar a espada, não conseguia botar uma armadura, era pesada, o povo não ia rejeitar de cara? Então primeiro Deus tinha que colocar algo na vida do povo que, segundo a aparência externa, era bom. Saul era alto, Saul tinha postura de rei, Saul já era guerreiro, Saul já sabia manejar a espada, tinha contato, era perfeito. Mas segundo o coração do homem. Primeira coisa que a gente tem que entender é que as coisas que são segundo o coração de Deus, talvez não vá nos agradar de primeira. Talvez a gente vá rejeitar e falar: Senhor, não foi bem isso que eu te pedi. Mas é segundo o coração de Deus. Pode dar um probleminha no começo,
Igual o carro velho que parece que pega tranco, né? Mas se vier segundo o coração de Deus, anda mais do que carro novo. Porque não adianta vir novo, mas não vem da parte de Deus. Vem com aparência aí externa. Isso é emprego, é faculdade, é namorado, é marido, é igreja, né? Hoje eu conheci uma palavra nova, é vivendo antes de morrer a gente vai aprendendo, é minha frase, vivendo enquanto morrer a gente vai aprendendo, né? Que a minha filha perguntou, mãe, quantos anos tu tem? Eu falei, eu estou mais perto de quem está indo do que de quem está vindo, né? Eu estou mais para lá. E desigrejado, né? Desigrejado. Um povo criado por Satanás, pelo capeta, para tirar o povo de dentro da igreja. Porque você consegue ver, Maria? Da outro culto, a menina manifestada indo para lá e para cá. Tu consegue ver um traficante? Porque a palavra de Deus fala que Jesus veio para os doentes e não para os sarados. Detalhe, esses sarados não estão tão sarados assim não, sabia? Quando tu vai lá numa célula, tu vê, aquela fofoqueira tá aqui, mas não saiu porque ela queria um ambiente diferente, mas ela trouxe dentro dela aquele ambiente que poluía a igreja, ela levou aquele ambiente de fofoca, de contenda, aquele ambiente de mentira, estava dentro dela. Porque é mais fácil você tirar uma pessoa do Egito do que tirar o Egito de dentro da pessoa. Se a pessoa é problemática, ela pode ir aonde ela for, que o problema vai com ela. Se a pessoa é mentirosa, não adianta ela mudar de igreja, ela tem que se olhar para dentro dela e falar, Senhor, eu preciso ser uma nova criatura. Ou seja, até dentro da igreja tem coisas que não são segundo o coração de Deus, é verdade. Tu acha que essa igreja falha aqui é a igreja do Senhor realmente? A igreja do Senhor vai ser naquele grande dia, onde Deus vai passar direto pela placa. Já começa por aí. Passa lá numa igreja, pega 2, 3, pega uma ali, na outra não pegou nenhum, mas não é por causa da placa, é porque aquela pessoa resolveu se converter. Hoje a gente precisa bater no peito e falar, Senhor, eu quero ser segundo o coração de Deus. Eu quero ter um emprego segundo o coração de Deus. Eu quero fazer uma faculdade segundo o coração de Deus. Mas, poxa Deus, eu queria fazer medicina. E Deus está falando, faz engenharia, que tu vai se dar bem. Mas, Senhor, eu queria fazer isso aqui. E Deus está falando, faz teologia. Porque quando chega lá na frente, tranca a matrícula. E por quê? Porque foi segundo o coração. Segundo o meu coração. Segundo o meu coração, tu acha que eu ia casar com um homem com quase 2 metros, que eu tenho que ficar na ponta do pé para dar um beijinho? Não ia mais de um do meu tamanho, né? Fica feio, né? 2 pinguins? Não. Aí eu não posso nem usar um saltinho que fica maior do que o meu marido? Que isso? Eu já sou baixinha demais, né? Eu ia pedir um homem, né? Pelo menos com uns 60, pouca coisa assim, né? Mas é bonito. Mas aí vem, né? Chega o pastor João com quase 2 metros, né? Ele chama a esposa dele, tá todo mundo procurando e a esposa já chegou. Mas foi segundo o coração de Deus. No início, dava tranco. E era pior. Você sabia que o nosso casamento foi pior do que muitos casamentos por aí? Porque como Deus queria que a gente trabalhasse com casar, não, isso aí que o negócio fica estreito. Como diz o meu antigo pastor Maurício, né, Maria? Tem gente que nasceu pra cana, para passar na moenda, para os outros beber suquinho. Porque tem outro que não aguenta passar na moenda. Aí ele ainda falava, né? E pior que Deus passa, o certo é passar a cana umas 3 vezes, mas eu já vi também. Não sei se você já viu, o cara passa 5 vezes, gente. A cana não aguenta mais, né? Ainda está soltando o caldinho. Assim é o crente que foi chamado para um ministério, você sabia? Eu fico vendo todo mundo, quero ser pastor, quer nada, nem na igreja vem, não aparece nem no escuto, quer ser pastor. Primeira coisa do líder está sempre na igreja, porque amanhã ele vai ser líder e vai querer que todo mundo esteja, não é não? Se eu quero ser um líder, nunca venho no culto, como é que amanhã quando eu for vou querer que você esteja aqui? Porque agora eu sou? Será que eu estou sendo segundo o coração de Deus? Está começando a entender? Quando a gente começa a avaliar muitas coisas na nossa vida, a gente percebe que muita coisa na nossa vida foi segundo o nosso coração e não segundo o coração de Deus.
E tudo que é segundo o nosso coração dá problema a mais. A ponto de Deus falar: por que ainda está orando por essa situação? Não vê que eu tenho rejeitado? Samuel ainda estava orando, Juliane. Samuel ainda tinha esperança, mas Deus não tinha mais esperança, porque a palavra fala que enquanto Saul estava desobedecendo, Samuel estava em casa, né? Samuel não conseguia ver o que Saul estava fazendo, mas Deus revelou ao profeta a desobediência. Enquanto Davi estava no pasto cuidando de umas poucas ovelhas manchadas, né? Provavelmente sem valor, Deus estava vendo. Samuel não estava vendo. Samuel não estava vendo Davi fazendo coisinhas bobas, mano. Como pegar um copinho d'água, enquanto você pegou aqui para mim, que eu não estou nem com sede, mas vou beber porque tu trouxe. Mas é verdade. Deus é o Deus que vê detalhes. Deus é o Deus que vê coisinhas que a gente pensa: não, tu não viu. Eu lembro que uma vez eu estava doida para casar, né? E eu nesse mistério de doida para casar, eu olhei ali e falei: Senhor, qual a população mundial? Deve estar mais em torno de uns 7 bilhões a população mundial, né? Aí eu falei assim: